Oi minha gente, tudo bem? Bom, hoje o tema é muito polêmico. Estudos de gênero. Evitem usar o termo ideologia de gênero. Normalmente quem gosta de falar mal do tema sobre questões de gênero, eles acabam usando, eles se apropriaram do termo ideologia de gênero. Bom, infelizmente a igreja tem evitado falar sobre alguns temas atuais na sociedade, preferem muitas vezes criticar ou simplesmente banir, e aí vem um monte de pessoas que não entendem muito do assunto e começam a falar um monte de coisas, mas o melhor que temos a fazer é enfrentar esses temas, falar, conhecer, entender o que realmente está por detrás de tudo, o que a ciência pode nos ajudar a compreender, o que os estudiosos podem nos ajudar a entender sobre esse tema. Bom, a diferença homem e mulher já não é de hoje, que tem trazido para a humanidade papéis atribuídos aos sexos de forma que sempre gera um impasse de diferença, de separação, não é? Mas hoje nós temos a ciência e em suas diversas matérias, seja a biologia, seja a filosofia, seja a psicologia, a sociologia, se entendendo para desvendar o que está por detrás dos estudos de gênero. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso na Bíblia, não é? Primeiro vamos lá no texto de Gênesis 1, versículos 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Apesar de vir primeiro, esse texto de Gênesis 1 é mais recente que o de Gênesis 2, né? Existem dois relatos da criação de formas diferentes. Esse texto é um texto mais maduro, mais apurado, haja vista que ele é mais recente, né? Da época do pós-exílio. E a gente pode ver aqui Deus criando a humanidade, o ser humano. Um ser humano que é diferente dos animais, dos demais animais, porque ele é dotado de inteligência, ele é dotado de vontade, ele pode se relacionar com o Criador, ele sente e ele pode ativamente ter uma relação com o Criador, buscar essa relação, né? E daí ele é diferente de todos os demais animais, né? O raciocínio, a vontade, isso faz do homem, não apenas num sexo específico, como diz o texto, homem e mulher os criou, de forma a não haver separação de entendimento sobre homem, sobre mulher. E na verdade o sexo hoje, pelas ciências modernas, não é ditado mais pela genitália que a pessoa carrega. Hoje estudos das mais diversas áreas da medicina e outros campos, como citamos há pouco, eles entendem que o sexo é determinado pelo interior do indivíduo, e questões biológicas, questões neurológicas estão todas dispostas no interior dele, de forma a ele entender o sexo que ele tem, a ele buscar e saber o sexo que ele tem internamente e não externamente. Bom, isso parece um pouquinho complicado para a gente poder entender, mas eu vou citar um texto do médico e professor da Universidade Federal do Paraná, que em seu livro Os 11 Sexos, ele escreveu: quando nasceu, seus pais, sua família e os médicos da maternidade não tiveram dúvida se tratava de um menino ou menina. No entanto, por trás do que parece tão natural, há uma complicada obra de engenharia. Essa construção
precisa ser bem executada desde o primeiro instante, para que você seja o que é, um homem ou uma mulher, ou do ponto de vista biológico, um macho ou uma fêmea. Alguns projetos, no entanto, apresentam pequenos erros de cálculo que podem levar a resultados inesperados. Embora esses erros sejam raros, algumas crianças nascem nem totalmente fêmeas e nem totalmente machos. Ou seja, algo aconteceu, no período de formação, nem tudo saiu perfeitamente e daí é necessário que se acerte alguma coisa, não é verdade? Tanto é que se uma criança, por exemplo, nasce com uma certa imperfeição, tem um lábio leporino, por exemplo, o que os pais farão é levar uma criança para fazer o quê? Fazer um conserto, um reparo, ok? Daquela situação, daquele problema de ordem, biológica ou qualquer outro ramo aí que venha estudar esse tipo de má formação. E da mesma forma acontece com os transgêneros, não é? Na verdade, não há uma mudança de sexo. O termo mudança de sexo, cirurgia de mudança de sexo, é um termo errado. Hoje em dia, o mais correto, o correto seria redesignação genital. Porque, na verdade, o sexo já está lá, já está dentro dele, já está na formação neurológica de um transexual. E o que está por de fora, não é? A genitália que foi formada, ou seja lá o termo que for usado, hoje não cabe, acaba não sendo o que está internamente desse indivíduo. E daí, o que vai se fazer? Você acha que Deus está preocupado com o sexo ou com a pessoa? Não é? Lá em João 6,37, diz assim, Jesus disse, o que vem após mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E aí, o que a igreja fará? Continuará jogando fora os transexuais, afastando as pessoas que tiveram, de repente, por uma questão genética, um erro de má formação, e hoje querem simplesmente serem felizes com o corpo que é realmente internamente dentro dela. Isso não pode ser um problema. A igreja precisa encarar isso de uma outra forma, entendendo, não é? Amando acima de todas as coisas. Se você amar o ser humano, se você amar a pessoa, você conseguirá entender. Ela não está querendo ser uma aberração, ninguém escolhe ser uma aberração, ela simplesmente está querendo reparar aquilo que dentro dela está latente, está tão forte, não é? Então, o papel nosso como igreja cristã é simplesmente acolher, amar, falar do plano de salvação para essa pessoa, dizer que Deus a ama do jeito que ela está, do jeito que ela é, e assim ela pode buscar a Deus, e assim ela pode ser transformada pelo Espírito Santo, viver a fé que Jesus nos ensinou. É tempo de mudarmos de posicionamento em relação aos estudos de gênero. Precisamos estudar mais, precisamos nos dedicar aos estudos de gênero para acolher esse tipo de pessoa em nossas comunidades, em nossas igrejas. Na Igreja Cristã Contemporânea aceitamos aos transgêneros, não é? De forma aberta, eles têm livre acesso à igreja, têm livre acesso a ser o Senhor, livre acesso a servir em um ministério em nossa comunidade. Então, venha ser amado por Deus em uma das nossas igrejas. Um abraço e que essas poucas palavras possam abençoar a sua vida. E antes de sair, não deixe de se inscrever em nosso canal Igreja Contemporânea no link logo aqui abaixo. Você também pode encontrar o endereço de uma das nossas igrejas no site igrejacontemporânea.com.br e siga-nos em nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Um abraço e tchau, tchau.